Boa noite a todos. Declaro aberta a quinta sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Ressalto aqui a presença na mesa, ao meu lado direito, do ex-presidente acadêmico Pietro Novelino e ao meu lado esquerdo, coordenadora do simpósio, uma das coordenadoras do simpósio, acadêmica Eliette Busquelar, e nosso primeiro tesoureiro e comentador do tópico de hoje, acadêmico Brandão. Está em discussão e aprovação a ata do dia 24 de maio de 2022, que os senhores acadêmicos receberam por e-mail. Se alguém tiver alguma correção a fazer, por gentileza, se manifeste. Não havendo nenhuma correção ou comentário sobre a ata, eu declaro aprovada a ata do dia 24 de maio de 2022. Como comunicação, acadêmico Zé Galvão Alves teve um imprevisto, não pôde estar presente, mas quero lembrar a todos que estão abertas as inscrições para os prêmios da Academia Nacional de Medicina até o dia 31 de maio de 2022, nas diversas categorias, conforme o regimento interno, e tudo está no site da Academia Nacional de Medicina, anm.org.br. Passo agora a comunicação dos acadêmicos. Se algum acadêmico quiser fazer uso da palavra, pode levantar a mão eletrônica ou aqui no plenário se manifestar. Aqui no plenário acadêmico Walterzinho pede a palavra, Ivanildo. É com muita alegria também que comunico que na sessão da tarde nós tivemos a presença de 21 acadêmicos aqui em plenário e cerca de 70 assistentes fora. Então, a academia realmente retornou com as sessões híbridas funcionando muito bem e uma presença expressiva de acadêmicos na nossa casa. No momento, é permitida apenas a entrada de acadêmicos e, eventualmente, algum palestrante, enquanto durarem algumas restrições. Por favor, acadêmico Walterzinho, com a palavra. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, o nosso 3 vezes presidente Pietro Novelino, membros da mesa, colegas. Me foi dada uma incumbência no final de 2020 de passar à diretoria, à presidência da academia, de um par de óculos. Na realidade, eu recebi vários pares de óculos, foram todos eles, menos esse aqui, doados para uma firma que patrocina uma ONG de catarata infantil, mas esse aqui me foi pedido que entregasse diretamente ao presidente. Eu vou fazê-lo. Esses óculos são os últimos óculos utilizados pelo nosso querido Ricardo Cruz. Então, muito obrigado. A viúva me solicitou que eu fizesse a entrega para a academia e talvez pudéssemos, aí uma sugestão minha, fazer em vez de ter só de personalidade, né, ter uma estante de acadêmicos. Eu já conversei com o Cláudio, nosso acadêmico Cláudio Cardoso de Castro aqui, mas ele não conseguiu os óculos do pai. E falei com o Paulo Couto para tentar os óculos do primo, do pai e do tio. Ele está vendo se consegue também. Nós temos, sim, no livro alguns acadêmicos e na estante, mas, com certeza, nós podemos fazer uma estante de óculos de ex-acadêmicos e também o livro está impresso, mas nós temos a possibilidade de incluindo na versão online. Então, muito obrigado. Nosso querido Ricardo Cruz fica aqui lembrado e eternizado em mais uma situação. Muito obrigado, acadêmico. Muito obrigado. Delta Madureira, acadêmico Delta Madureira, aqui da plenária também, quer falar. Senhor presidente, queridos confrades e confreiras, aqui presente em casa, o provedor da Santa Casa, Dr. Francisco Horta, pediu que
comunicasse aqui na academia que na segunda-feira, dia 11, vai ser realizada a missa por 30 dias de falecimento da Sandra Cavalcante. Também, nesse momento, é o momento da abertura da Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso, que ficou fechada durante toda a pandemia. É um patrimônio histórico da nossa cidade, que está sendo agora, vai começar a ter missas, casamentos e batizados, como era. E, então, nesse momento, em nome do provedor da Santa Casa, ficam convidados os nossos confrades e colegas médicos que estão assistindo essa reunião para uma missa, segunda-feira, dia 11, agora na Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso, pelo 30 dias de falecimento da deputada Sandra Cavalcante. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Delta Madureira. Aproveito também o momento para agradecer ao nosso provedor Francisco Horta, que sempre colaborou bastante com a Academia Nacional de Medicina, e eu solicitei a ele que conseguisse, junto ao batalhão que está instalado na Santa Casa de Misericórdia, que nos fornecesse uma patrulha da PM aqui no dia das nossas sessões, e hoje já está funcionando aí. Quem chegou para a sessão para o chá acadêmico já viu que tem um carro da PM aqui fazendo patrulhamento no entorno da academia, então agradeço publicamente e vamos mandar a correspondência ao nosso provedor Francisco Horta. E se o acadêmico Delta Madureira for comparecer a essa missa, nós vamos designá-lo para representar a presidência com muita honra da nossa parte. Muito obrigado. Acadêmico Cláudio Cardoso de Castro, pode falar sentado, não há problema nenhum. Obrigado, presidente. Eu vou passar. Talvez tenha entendido mal, mas essas sessões aqui, a de hoje foi uma sessão espetacular e, apesar de já ter vários acadêmicos aqui presentes, eu senti falta de mais acadêmicos aqui, porque realmente foi uma sessão maravilhosa. E, como nós temos já vários candidatos e tenho recebido alguns pedidos de visita, e quando eu acho que isso aqui deveria, pelo menos, ser aberto aos candidatos. Já foi autorizado. Já, então. Obrigado. Hoje já decidimos e já mandei comunicar aos candidatos inscritos nas vagas abertas e na vaga que já foi fechada, que eles podem frequentar a academia a partir da próxima quinta-feira. Isso já foi decidido hoje. Eles já devem estar sendo comunicados. Senão, então, obrigado por lembrar. Alguns estão aqui assistindo, já sabem que vão poder comparecer à academia. Porque, sendo uma academia médica, uma entidade médica, e eu estava assistindo hoje vários colegas brilhantes. Deveria ser aberto a todos os médicos, a todos os médicos aproveitar, porque isso aí divulga a academia. Eu ouvi hoje, eu estou fantástico. Obrigado, acadêmico Cláudio Cardoso. Por enquanto, nós não vamos abrir para o público em geral, para evitar aglomeração. Nós estamos abertos a todos os acadêmicos aqui presencialmente e aos candidatos inscritos oficialmente. Obviamente, oportunamente, nós podemos ir abrindo ao público, mas existe sempre o risco de ter 100, 130 pessoas, e aí ainda não estamos em situação de liberar completamente. Mas nós tivemos no sistema híbrido uma assistência bastante significativa, que chegou a mais de 85 pessoas na parte da tarde. Obrigado. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? O nosso querido presidente, Pietro Novelino, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente,
acadêmico Francisco Sampaio. Em nome da acadêmica Eliette, eu cumprimento, embora não tenha nenhuma acadêmica, mas certamente estarão vendo pela videoconferência. Eu cumprimento todas as acadêmicas. E em nome do acadêmico Brandão, né, que está aqui ao meu lado, eu cumprimento todos os acadêmicos, não só aqui do plenário, como também aqueles que estão assistindo por videoconferência. Senhor presidente, como é do conhecimento de Vossa Excelência, eu não pude comparecer, né, na sessão ordinária de quinta-feira próxima passada. Mas eu tenho certeza que já foi abordado, mas nunca é demais repetir, viu? A perda de um dos maiores cirurgiões que fez escola cirúrgica no país, que foi o nosso acadêmico Alcino Lázaro da Silva. Eu conheci o acadêmico Alcino Lázaro numa situação, uma pena que o acadêmico Orlando não esteja aí, quando ele veio de Minas Gerais, jovem, mineirinho, e ninguém tinha nenhum intercâmbio, examinando o concurso para professor titular da UFRJ, em que, evidentemente, saiu naquela época o professor titular Bigan Joper. Senhor presidente, eu quero dizer que eu tinha uma amizade profunda, um intercâmbio, sendo ele mineiro e eu um ítalo mineiro, né? Não só com ele, como sua esposa, Dona Maria, eu já telefonei, né? Evidentemente manifestando os meus sentimentos, mas eu queria dizer que a cirurgia da hérnia, principalmente da hérnia inguinal, viu, teve uma colaboração extrema do acadêmico Alcino Lázaro. Ele foi enterrado em Goianésia, uma cidadezinha próxima de Juiz de Fora, que é onde ele nasceu, e quero dizer que, sendo jubilado na Universidade Federal de Minas Gerais, ele montou em Goianésia um centro que hospitalar continuava operando, fazendo a sua cirurgia. Então, saudade, senhor presidente, é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. Né? Manifesto aqui, com a aquiescência dos senhores acadêmicos, e principalmente, senhor presidente, a minha saudade. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Novelino. Na sessão passada, nós anunciamos essa triste perda, fizemos um minuto de silêncio, mandamos condolência à família e declaramos aberta a vaga do nosso querido Alcino Lázaro para as inscrições seguirem conforme o regimento. Existe mais algum acadêmico que quer fazer uso da palavra na plenária ou remotamente? Não tendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, vão ter oportunidade depois de falar nos comentários finais. Eu convido nosso honorário nacional, professor Alexandre Kalash, para nos falar sobre obesidade, qualidade de vida e longevidade. Por favor, professor Alexandre Kalash, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, é um imenso prazer estar aqui recebendo essa honra de falar nessa sessão plenária e cumprimento também a comissão organizadora, através de minha amiga Eliette Busquela. Realmente é uma honra ter sido convidado para lhes dirigir a palavra hoje e falar sobre um tema que irá ter importância cada vez maior neste século que vai se caracterizar pelo envelhecimento rápido da nossa população. E hoje é o Dia Mundial da Saúde, de forma que é muito apropriado
nós estarmos trazendo o tema da longevidade, porque se há uma característica importante deste século XXI, é saber que resposta nós vamos dar à grande conquista social dos últimos 100 anos, que é poder envelhecer. Eu sou o exemplo. Quando eu nasci, em 1945, a expectativa de vida do brasileiro era de 43 anos. Hoje, antes da pandemia, pelo menos, estávamos já em 77. Essa longevidade que vai fazer com que a proporção de idosos no Brasil passe dos 15% de hoje para mais de 30% em 2050, daqui a 30 anos, é um imenso desafio e que certamente a vocação dessa casa abraçará com entusiasmo, porque eu ouso dizer que nada vai influenciar mais a saúde pública deste país do que o envelhecimento populacional no contexto em que este envelhecimento está sendo dado. É diferente do envelhecimento populacional dos países desenvolvidos, que são hoje os países mais envelhecidos, que primeiro enriqueceram para depois envelhecer. E nós estamos envelhecendo no contexto de muita pobreza e de crescente desigualdade. E isso tem uma implicação direta com o tema que vocês pediram que eu abordasse, que é a questão da obesidade. O ano passado, o Dia Mundial da Saúde teve como tema mais justo e mais saudável. Um mundo mais justo, mais saudável. Infelizmente, senhor presidente, nós estamos retrocedendo. O coeficiente Gini, que melhor mede a desigualdade, quanto mais perto de 100, pior. Há 10, 12 anos atrás, nós estávamos com 80, já estávamos muito desiguais. Em 2021, nós chegamos a 89. Nunca estivemos tão desiguais. Isso tem implicações para a população que está envelhecendo, não só para nós, as pessoas idosas. E, neste contexto, uma das manifestações importantes dessa desigualdade é a insegurança alimentar. Nós não podemos dizer que, para o nosso país, o tema do Dia Mundial da Saúde do ano passado, mais justo, não. Nós estamos nos tornando mais desiguais do que já éramos. Mais saudável, difícil dizer, porque no ano passado, neste dia 7 de abril de 2021, nós tínhamos cerca de 350 mil pessoas que tinham morrido pela pandemia. Um ano depois, hoje, nós estamos com praticamente o dobro menos saudáveis. Não só pela pandemia, pelas mortes, mas pelos 468 mil casos que estão em acompanhamento, Covids longas, com implicações graves para a saúde. 30 milhões de casos, não são só os 670 mil mortos. Não podemos dizer que este ano, apesar do tema da Organização Mundial da Saúde ter sido um mundo mais justo e mais saudável, nós retrocedemos. E vários outros indicadores de saúde assim também o mostram. Inclusive, em relação à expectativa de vida, que caiu substancialmente. Para os mais ricos, em torno de 1 ano. Para os mais pobres, 4, 5 anos de vidas perdidas desde o início da pandemia. De novo, a desigualdade apontando que a longevidade nossa, minha, dos senhores acadêmicos e senhoras, é diferente da longevidade daqueles que são pobres, são negros, que vivem na periferia, que têm insegurança alimentar. E é disso que eu vou falar muito, de insegurança alimentar que não se manifesta apenas pela falta de quantidade, mas também pela qualidade. A preocupação de saber se amanhã
você terá o suficiente em termos quantitativos, mas também de qualidade dos alimentos que estarão em alcance. Nós computamos 22 milhões de pessoas famintas no Brasil, que não almoçaram, não vão jantar, a não ser que alguém lhes dê. Nós temos 56 milhões, são mais de 56%, são mais de 115 milhões de brasileiros vivendo com insegurança alimentar. Há pelo menos uma década que o Brasil está sempre entre os 3 principais produtores de alimentos do mundo. E, no entanto, nós não estamos conseguindo alimentar a nossa população. E a nossa população, majoritariamente, 56%, vive preocupada se terá o suficiente para comer amanhã. E a qualidade dos alimentos, mesmo sabendo da importância de comer brócolis. Mas, meu senhor, comer brócolis na primeira semana do mês significa que eu não vou ter dinheiro para comer açúcar e amido e farinha na última. Esse é o dilema, é o paradoxo de nós termos uma potência na produção de alimentos e estarmos com essa dualidade, obesidade em alta e, ao mesmo tempo, a desnutrição graçando. Obesidade de um lado e a fome em paralelo. É como se nós precisássemos de um novo Josué de Castro para reescrever a geografia da fome nesse país. Lembrando que nós retornamos à lista da ONU da fome, com 14% ou mais de pessoas que estão com fome, simplesmente sem o suficiente e certamente sem a qualidade dos alimentos. Há um estudo feito pela rede Pensan, que é a rede brasileira de segurança alimentar e nutricional, mostrando que são esses 116 milhões e 800 mil brasileiros que conviveram com algum tipo de insegurança alimentar nos últimos 24 meses. Por outro lado, o IBGE mostra que medidas urgentes são necessárias para conter o avanço da obesidade. Entre 2003 e 2019, a percentagem de obesos no Brasil mais que dobrou. E nós estamos hoje com 27% de pessoas obesas. As implicações disso para a longevidade são inúmeras. Porque uma pessoa idosa que seja obesa tem muito mais risco de ter toda uma série de morbidades, de doenças, e que vão desde doenças coronarianas, hipertensão, diabetes, apneia de decúbito durante o sono, alguns tipos de câncer, uma diminuição da expectativa de vida, uma mortalidade prematura, doenças osteomusculares, incontinência, depressão, isolamento social, que passa a ser uma doença e um risco, um fator de risco importante para várias delas, disfunção sexual, capacidade cognitiva em diminuição e demência. É um fator de risco importante para a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas à medida que envelhecem. E, senhor presidente, há outro aspecto importante, que nós temos que colocar toda essa discussão com uma perspectiva de curso de vida. Aqueles que são mais jovens hoje e que já padecem de obesidade terão muito mais chances de chegarem à velhice, aos 60, aos 70, aos 80 anos, consolidando aquela obesidade que começou numa etapa mais jovem de suas vidas. Nós vivemos, sim, uma pandemia. Eu não estou falando da pandemia do Covid. Eu estou falando da pandemia da obesidade. Ela tem características globais, não é só no Brasil. E aquilo que antes era uma característica dos países mais desenvolvidos
pelo consumo excessivo de calorias, depois se juntando a outra pandemia, que é a falta da atividade física, o sedentarismo, fizeram com que já nos anos 50, 60, 70, os países mais desenvolvidos estavam vivenciando a obesidade de forma crescente. Mas hoje deixou de ser uma prerrogativa dos países mais desenvolvidos. Países como México, Filipinas, Brasil, Jamaica, África do Sul, têm indicadores de obesidade tão altos quanto os países mais desenvolvidos, mais ricos, onde o consumo de calorias, já há muitas décadas, é acima daquilo que seria aceitável. E quando eu falo em pandemia, epidemia, eu tenho um certo zelo, porque o termo parece medicalizar um fenômeno que tem uma origem médica, mas é também política, é também social, é também econômica. Eu não vou me deter nos aspectos de saúde, porque já foram tão bem discutidos pelos excelentes palestrantes anteriores. Eu vou me deter mais nos aspectos sociais e para a saúde pública. Começando por uma revisão histórica, publicada pela Fiocruz, sua revista de História, Ciência e Saúde, de Manguinhos, que tem como título Fome e Obesidade como indicadores de desigualdade social e econômica, publicada em maio de 2021, há menos de um ano. Essa revisão foi feita pelo historiador americano Jonathan Ablard. E ele coloca ali que, durante a pandemia, 3 bilhões de pessoas, mundo afora, não tinham como bancar uma alimentação saudável que, em média, custaria 5 vezes mais que uma dieta rica em alimentos excessivamente calóricos, ricos em amido, em açúcar. E essa é a razão principal por detrás dessa pandemia da obesidade. É muito mais barato comer açúcar, comer amido, muita farinha, uma dieta branca que o brasileiro tanto gosta, bota açúcar, muito sal, arroz branco, refinados, produtos altamente calóricos, densos em energia e com poucos nutrientes. E esse historiador coloca como essa perspectiva vai se tornando global e deixa de ser uma característica dos países mais desenvolvidos para ser cada vez mais uma característica nossa, países em desenvolvimento. Voltando a esse aspecto de que a insegurança alimentar, ela pode ser não só quantitativa, mas também qualitativa. Mesmo que você tenha letramento de saúde, letramento científico, que você saiba o que é bom comer, você não tem esse bom alimento ao seu alcance. Há, então, esse binômio a considerar. Desnutrição, por um lado, a fome e o excesso de calorias. Mas há também o binômio da malnutrição com o sedentarismo. E não é por acaso, senhor presidente, que ontem, 6 de abril, se celebra o Dia Internacional de Promoção da Atividade Física, porque nós não podemos analisar a questão da obesidade sem nos referirmos à questão da queima da caloria através da atividade física. O nosso estilo de vida cada vez mais, vamos chamar, ocidentalizado, foi colocando em risco, e eu me lembro, quando criança, que em qualquer escola, inclusive as públicas, inclusive as mais pobres, tinham campos de esporte, tinham aulas de atividade física.
E hoje eu vejo, na minha cidade, no Rio de Janeiro, as escolas públicas sem nenhuma possibilidade disso acontecer. Eu vos falo desde Londres, por isso não estou aí presencialmente. Não é um fenômeno só dos países mais pobres. Mesmo aqui, eu vejo os meus netos com muito menos atividade física do que eu, na minha infância, tinha tido. Nós estamos cada vez mais com os avanços tecnológicos, com as mudanças de comportamento, com as vantagens, não há dúvida, do transporte público mais abundante, no caso de Londres, deplorável no caso do Rio de Janeiro, mas que, de qualquer forma, existe. E as pessoas já não fazem a atividade física que antes se fazia, por exemplo, de se locomover da casa, da residência, da moradia para o trabalho e volta, ou para fazer uma compra ou uma atividade qualquer, porque existe uma forma de transporte público que, mesmo nos países mais pobres, por exemplo, na África, hoje existem meios de locomoção. E, por outro lado, a natureza do trabalho deixou de exigir um dispêndio de calorias através da energia física de trabalhos manuais, que foram cada vez mais sendo substituídos por outras formas de trabalho. E eu não me refiro só a estar sentado à frente de um computador digitalizando, de várias outras formas de trabalhos que deixaram de existir e que antes dispendiam muito mais energia física. E o tema do Dia Mundial da Saúde de hoje é o nosso planeta, nossa saúde. O nosso planeta está doente. Está doente em função de todas as mudanças ambientais, da forma como nós, espécie humana, estamos tratando a Mãe Terra. E a Mãe Terra nos deu um aviso grande. Olhem, vocês se comportem, porque eu tenho outros vírusinhos que eu posso soltar por aí, e o meu compromisso é com a vida, não necessariamente com a vida de vocês, humanos, com a vida. Nosso planeta, nossa saúde. E esse nosso planeta, nós temos que preservar através de estilos de vida mais saudáveis, e eles passam pelos dois mais importantes, que são fatores de risco para várias das doenças crônicas que acometem uma população que envelhece: dieta e atividade física. Não há dúvida de que comportamento nosso estilo de vida, será talvez o determinante mais importante para o envelhecimento ativo e saudável. Os senhores todos sabem que nós estamos em plena década do envelhecimento saudável. Essa década tem uma importância transcendental, não será só da Organização Mundial da Saúde, mas de todo o sistema das Nações Unidas, e está assentado nos valores, princípios e nos eixos, nos pilares, daquilo que, enquanto diretor da Organização Mundial da Saúde, entre 95 e 2008, no Departamento de Envelhecimento e Saúde, eu tive o privilégio de enunciar que é o marco político do envelhecimento ativo. A definição é simples. Envelhecimento ativo significa você otimizar as oportunidades para as 4 coisas importantes para garantir o bem-estar e o bom envelhecer. O primeiro pilar é a saúde. O segundo é conhecimentos. Aprender a aprender sempre, porque a tecnologia não nos dará tempo se você não tiver a atitude adequada para continuar a aprender na primeira década, na segunda, na 7ª, na 8ª, aprender sempre. O terceiro pilar é participação, o que pressupõe ter o direito de participar da sociedade, combater o idadismo. Nós ontem lançamos, e eu tenho o orgulho de dizer que estou liderando esse processo, o movimento
chamado Velhices Cidadãs. E ele teve origem numa grande campanha que nós tivemos no ano passado. Tenho orgulho de ter tido o presidente Rubens Belfort como um grande companheiro, parceiro nessa luta, de impedir que a Organização Mundial da Saúde colocasse velhice como doença no CID, na Classificação Internacional de Doenças, na sua versão número 11, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste ano. Não fosse a sociedade civil, inclusive a Academia Nacional de Medicina, ter protestado veementemente, nós hoje, todos nós aqui, creio que sem exceção, poderíamos, à hora da morte, receber um atestado de morreu de velhice. Não de doença com nome e sobrenome, mas de velhice. Isso seria uma manifestação extrema de idadismo, nos rotularem, e vocês podem imaginar as consequências daqui a 10 anos de não se saber do que estão morrendo os idosos. O grupo populacional que mais cresce em números absolutos e proporcionais no Brasil e mundo afora. E daqui a 10 anos, epidemiologicamente, seria impossível discernir. Estão morrendo mais de doença de Alzheimer, de hipertensão, de problemas como câncer? Não, estão morrendo mais de velhice. Essa foi uma luta, uma campanha que eu tenho a satisfação, a honra de ter compartilhado com a academia. Mas voltando a essa questão da longevidade, do bem-estar, nós temos que discernir também que há muitas dificuldades metodológicas de se precisar o que é a obesidade numa pessoa que tem 75, 80 anos. É diferente a forma como a gente pode medir. O índice de massa corporal, ele já não tem a precisão, porque é uma migração da gordura que cada vez vai se tornando central. E há riscos e grandes quando há uma intervenção médica que pode ser iatrogênica. Com a melhor da intenção, uma dieta numa pessoa mais idosa, sobretudo se rigorosa, ela pode causar sarcopenia, perda de massa muscular, fragilidade. Quase que nós poderíamos sumarizar a emenda pior que o soneto. E nós temos que cuidar de fazer mais pesquisas, mais aprofundar os estudos para que a gente aprenda melhor como lidar com a questão da obesidade numa pessoa que já tem uma idade mais avançada. A dieta, na falta de outras medidas, pode causar mais dano do que ganho. E aqui eu estou falando, sobretudo, do ponto de vista da fisiologia osteomuscular. Os danos, eu já os assinalei. As diversas doenças crônicas que podem, num indivíduo que vai envelhecendo, ter como consequência ou como raiz a questão da obesidade. Mas o impacto, não há dúvida. Mesmo que essa pessoa possa sobreviver tanto tempo quanto aquele que não tem obesidade ou um peso acima do normal, as implicações são para o bem-estar. De você perder a sua capacidade funcional, física e muitas vezes também cognitiva. Os seus anos de vida com saúde, a mais que você pode vir a ter, podem sofrer uma diminuição importante. E por que tudo isso importa, senhor presidente? Importa porque o capital mais importante que qualquer país pode ter é o capital humano. E o capital humano que um país que envelhece tão rapidamente como o Brasil, este capital humano tem um número. São as pessoas com mais de 60 anos. Que nós vamos ter que cuidar e fazer com que elas possam continuar produtivas por maior número de anos possível. Nós estamos diante de uma situação em que o Brasil
a partir de 2040 e talvez antes, chegue ao pique da sua população, mais alto nível, em torno de 242, 245 milhões, e que a partir daí comece a diminuir a sua população. Nós já vamos sofrer um impacto do que aconteceu durante o pico da epidemia da Covid, com taxas de natalidade muito inferiores do que já era baixo. Nós, há pelo menos 20 anos, temos taxas de fecundidade, o número de filhos que uma mulher espera ter até o final da sua vida reprodutiva está abaixo da reposição desde o ano 2000. É toda uma geração. E isso baixou ainda mais em função da pandemia, quando os casais resolveram postergar, esperar para ver as consequências de ter um filho durante a epidemia da Covid. Nós vamos ter muito menos crianças, muito menos adolescentes, muito menos adultos jovens nas próximas décadas, em função da pandemia. E isso vai se refletir num país que vai diminuir a sua população jovem e fazer com que a proporção dos idosos aumente ainda mais. Zelar pela saúde desses idosos, zelar pela nossa saúde, batalhar pelos nossos direitos, os direitos de aprender, o direito a ter uma vida decente, o direito de ter uma renda adequada, o direito de ter letramento científico, não para nós, mas para a população em geral, é o que vai fazer com que esse país possa se tornar mais produtivo e competitivo. E esse binômio do envelhecimento com a obesidade, que leva como fator de risco a várias doenças, a maior parte delas, que não são curáveis, tem um peso muito alto. É tão alto que nos Estados Unidos há projeções mostrando que o custo de saúde, para o setor saúde, em 2030, relativo à obesidade, chegue muito próximo a $1 trilhão americanos. Eu estou falando $1 trilhão em consequência da obesidade. Isso é mais alto do que o produto nacional bruto da maioria dos países. Nós estamos diante de uma pandemia, eu diria até de uma sindemia. Eu diria da confluência e da sinergia entre um problema como esse alimentar, desnutrição por um lado, obesidade do outro, fome e excesso, ao mesmo tempo que uma pandemia do sedentarismo, uma pandemia de mudanças climáticas, ecológicas do meio ambiente. Não é à toa que a OMS, este ano, hoje, lança como tema principal a questão ambiental e nossa saúde. E quando tudo isso se converge, quando isso tudo interage, nós passamos a ter uma sindemia. Para nós, a palavra é fácil de entender, síndrome, e, neste caso, uma sindemia, que é a superposição de sinais e sintomas de que nós não estamos bem em termos de saúde global. Lhe agradeço imensamente, senhor presidente, pela honra de ter me convidado, e estou aqui à disposição para perguntas e debates, se lhes parecer adequado. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso querido honorário Alexandre Kalash, por essa excepcional palestra, visão geral sobre qualidade de vida e longevidade, que muito nos encantou pela sua verve fácil. Passo agora a palavra ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão para fazer seus comentários. Por favor, acadêmico Brandão. Excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, excelentíssimo ex-presidente professor Pietro Novellino, queridos confrades presentes ou virtualmente, excelentíssimo e querido professor Alexandre Kalash, nosso membro
honorário nacional. Eu acho que nós passamos uma tarde e noite aqui memorável, fazendo uma revisão da obesidade sobre todos os aspectos, né? Vimos aqui hoje um verdadeiro passeio, uma revisão sobre a importância da obesidade, seu impacto em todas as condições, desde as doenças renais, as doenças cardiovasculares. A doutora Eliette Busquelar fazendo uma revisão sobre a importância da obesidade como uma doença que compromete o endotélio vascular, a participação da obesidade como grande causa de envolvimento endócrino, como diabetes, síndrome metabólica, síndrome da resistência insulínica. Professor Jorge Rezende e Antônio Braga Neto fazendo uma revisão sobre a importância, o impacto da obesidade na gestação, no ciclo grávido puerperal. Professor Daniel Tabaco falando sobre a obesidade como causa importante do surgimento de neoplasias. E Vossa Excelência, professor Kalash, citou duas situações absolutamente extremas que a insegurança alimentar pode provocar. A fome, de um lado, e como consequência dela, essa pessoa mais pobre acaba procurando uma dieta muito mais rica em calorias, a chamada dieta branca, e gerando muitas vezes, juntamente com o sedentarismo, a questão da obesidade. E apenas queria também lembrar, aí puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, da importância do fígado nessas situações todas, né? A gente pode ter a deposição de gordura tanto na fartura quanto também na falta, né? Nas situações de desnutrição proteico-calórica, você pode ter grande depósito de gordura, assim como também na obesidade extrema. E a gente vê que a obesidade hoje, ela tem aí uma prevalência no mundo inteiro em torno de 20% a 40%, fez aumentar também em muito uma outra condição, que é a doença gordurosa não alcoólica do fígado, que cada vez mais é uma condição importante de cirrose, de doença hepática crônica, de câncer e de transplante hepático. Hoje, nos Estados Unidos, a doença gordurosa do fígado se transformou, se não a primeira, mas ela rivaliza ainda com as hepatites virais como a segunda causa mais frequente de cirrose, de falência hepática e de transplante hepático. Então, o impacto da doença, na obesidade, na doença gordurosa do fígado, na qualidade de vida, na longevidade, é muito grande. Eu queria, sem muito me alongar, fazer uma colocação para o professor Kalash. No passado, né, professor Kalash, a gente ouvia muito os nossos pais, os nossos familiares, dizendo que aquela criança, ela era uma criança gordinha, ela era uma criança saudável. Ainda existe, no momento atual, com todo esse impacto que a obesidade gera na qualidade de vida e na longevidade, condição da gente ainda considerar um indivíduo obeso saudável? Né? Isso era uma pergunta. E queria também passar e convidar a interagir conosco o jovem líder médico da Academia Nacional de Medicina, o professor João Marcelo Neto, que é professor adjunto doutor da Faculdade de Medicina da UFRJ, hepatologista, fellow da Universidade de Harvard, para que ele pudesse também fazer algumas considerações para o professor Alexandre Kalash. Muito obrigado, professor. João Marcelo, seja bem-vindo. Professor Kalash, com a palavra para fazer comentários em resposta ao acadêmico Brandão. Acadêmico Brandão, ainda hoje, por uma questão cultural, nas famílias mais pobres, uma criança gordinha é considerada um parâmetro ideal. As pessoas que têm um filho, uma filha, uma criança que seja magra, é um sinal de que não estão alimentando bem. Existe este estigma. E, portanto, muitas vezes, de uma forma errada, equivalem a aparência de uma criança já obesa, e essa obesidade está crescendo entre as crianças, que se tornarão adolescentes provavelmente obesos e adultos jovens obesos. Nós estamos diante de uma situação
em que, por exemplo, nos Estados Unidos, já não estou falando só de obesidade, estou falando de peso acima, peso corpóreo, acima do normal, entre 25 e 30 de massa corporal, do índice. Para as mulheres, 68,6%, para os homens, 78,4%. Isso começa lá na infância, mas por uma questão cultural, vocês podem observar que a gordura de uma criança que tenha o aspecto de ser saudável, é aquela criança que já está acima do peso, se não obesa, e na nossa cultura, vamos admitir, uma cultura muito influenciada, não só pelas raízes mediterrâneas, mas também africanas. A forma de dar carinho é dar comida. Eu me lembro, Brandão, que quando eu era criança, quando a gente dizia assim, não, não, obrigado, não quero mais. E as minhas tias insistiam, não gostou da comida? Não, gostei sim. Então come mais. Come, querido, come. E a gente acabava comendo em excesso. E isso continua sendo um padrão também cultural, não é só pelo aspecto da saúde, mas pelo aspecto de uma manifestação de dar carinho. Eu o digo, tendo morado em vários países europeus, na América do Norte, na Austrália, na Nova Zelândia, a gente não observa essa forma de dar carinho através do excesso de comida, como a gente observa nas nossas mesas brasileiras. Obrigado, professor Kalash. Dou a palavra agora ao doutor João Marcelo Neto para fazer seus comentários em 5 minutos. Doutor Marcelo, com a palavra. Boa noite, presidente, boa noite, acadêmico Brandão, boa noite a todos que estão aqui, boa noite, doutor Kalash. Excelente palestra, bem feliz de poder participar. Em nome de todos do programa de Jovens Lideranças, eu queria fazer uma pergunta. Muito me interessei sempre pelas zonas azuis de longevidade, né? O que elas têm a ensinar para a gente, e sempre tive muita dúvida se essas zonas azuis bastava a gente reproduzir o comportamento alimentar e o comportamento do estilo de vida das zonas azuis, em outros lugares a gente teria o mesmo desfecho. Queria ouvir a sua experiência sobre isso, professor. Meu caro João Marcelo, eu acho que, do ponto de vista de marketing, o National Geographic fez uma coisa muito bem feita. Escolheu aquelas zonas azuis, né, lá pela ilha de Córcega, Okinawa e Las Palmas, em Costa Rica. Uma coisa artificial, João Marcelo. Como é que você vai transportar aquele estilo de vida numa microcultura em que os laços culturais de vizinhança, de família, são muito diferentes? Como é que você vai transformar aquilo e colocar em Madureira? É inatingível. Mas, sob o ponto de vista de marketing, funcionou. Tanto que o Dan, que eu sou inclusive amigo e é o líder desse estudo, poxa, ele anda mundo afora fazendo palestras sobre as Blue Zones. Nada do que está escrito ou predito ali nas zonas azuis não era conhecido da ciência. E muitas vezes aquilo que o marketing faz é chamar atenção. Eu tenho raízes profundas em vários países mediterrâneos, inclusive eu sou professor da Escola de Saúde Pública em Andaluzia e tenho uma casa lá. A diferença, João Marcelo, é que aquela dieta mediterrânea, que era maravilhosa 50 anos atrás, quando ela passa a ser consumida em excesso, ela também vai levar à obesidade. Tenho amigos da minha idade que dizem: você me pergunta quantas vezes eu comi carne na minha infância e na adolescência por mês? Alex, eu comi carne 3 vezes até ter 16 anos. Eu me lembro de todas essas ocasiões porque foram tão memoráveis. Nós éramos muito pobres. Eu consumi mais comida neste fim de semana do que durante um ano inteiro
na minha juventude. Essa é a diferença, é qualitativa. E é esse excesso que nas Blue Zones não é observado. E outro aspecto que é importante assinalar das Blue Zones não é só o aspecto da ingestão. O que eles chamam também a atenção é de que o ato de comer é um ato social. Ainda se senta à volta da mesa e você compartilha, e aquilo que nós temos 10 minutos para comer um McDonald's correndo, eles vão, durante 2 horas, resolver todos os problemas da família, digerir lentamente, trocar ideias, e é isso também um pouco difícil colocar em prática em Madureira. Obrigado, professor Kalash. Passo a palavra à acadêmica Eliette Busquelar, que quer fazer alguns comentários. Oi, Kalash, tudo bem? Prazer de ver. Aliás, eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Minha querida amiga. Escuta, não, tem 2 coisas que eu queria perguntar para você. A primeira é, existem idosos, e a gente tem feito algum trabalho com eles, existem idosos que têm uma grande preocupação de se manter dentro do peso e procuram, digamos assim, seriamente emagrecer. E o que eu tenho percebido nesses idosos é que eles ficam com... Quer dizer, eles têm uma sarcopenia muito avançada e continuam com aquela gordura abdominal. Quer dizer, eles continuam com uma barriguinha, mas sarcopênicos. E a outra coisa então eu queria te perguntar, como é que a gente lida com isso, na sua opinião? Porque, para mim, isso é uma coisa séria. E a outra coisa importante é o que fazer a respeito da fragilidade dos idosos. Alguma ideia? Muito grato por sua pergunta, que é de implicações extremamente importantes para a saúde pública. Nós vivemos uma tirania do hedonismo num país como o Brasil, particularmente grave para vocês, mulheres, que têm que aparecer sempre joviais, com o corpo perfeito, têm que malhar muito, não pode comer senão alface e que acabam realmente desnutridas. Estamos começando a ver isso também se manifestar entre homens. Tem que estar bombados, inclusive tomando hormônios para parecerem sempre supermusculosos. Isso tudo tem um preço. Essa vaidade, essa tirania, essa opressão que existe dessa beleza da juventude eterna, que é tão fútil quanto inatingível, ela tem um preço. E esse preço é a sarcopenia, é a possibilidade de você ter manifestações, inclusive precoces, de osteomusculares, de fraturas, de osteoporose. Tudo isso está acontecendo e é o paradoxo de um país que, por um lado, tem gente que queria poder comer mais e não consegue. E tem outros que poderiam comer menos, mas acabam, no excesso de não comer, se prejudicando e tendo um preço importante, entre eles a sarcopenia. Se há um aspecto da medicina que nós precisamos fazer grande avanço, é uma compreensão melhor sobre fragilidade. Nós não estamos ainda com uma compreensão adequada sobre o estudo de fragilidade, e esse será um tema de importância crescente à medida em que o envelhecimento avança e que nós vamos ter cada vez mais pessoas chegando aos 80, aos 85, aos 90, aos 100 anos. Digo eu, minha mãe centenária faleceu há um ano, aos 103 anos, e isso não será mais tão excepcional como era quando eu era estudante de medicina. Está se tornando muito mais comum, e a fragilidade associado a aspectos como esse, da sarcopenia, podem ter um impacto na qualidade de vida e de bem-estar excepcional. Nós precisamos entender melhor quais são as consequências desse modelo que está sendo imposto
dessa, como eu chamei, tirania do corpo perfeito que ninguém consegue aos 60, 70 anos e que traz também outro aspecto importante, que é de saúde mental. Serão pessoas profundamente deprimidas, infelizes, porque não estão conseguindo aquele parâmetro que está sendo disseminado pelas nossas mídias. Quando você abre as mídias sociais e observa o que os mais jovens estão trocando em termos de bulimia, de distúrbios alimentares, de distúrbios nutricionais, o futuro dessas pessoas jovens, à medida que envelhecem, pode ser bastante preocupante. Muito obrigado, mestre Kalash. Vou passar a palavra agora ao nosso presidente, ex-presidente Novelino. Senhor presidente, alô? Senhor presidente acadêmico Francisco Sampaio, não posso deixar de seguir as tradições dessa casa que vai completar 200 anos e dizer da honra de estar ao lado do presidente, que me concede neste momento, e queria também me congratular com as acadêmicas Eliette Busquelar e Patrícia Rocco e todos aqueles que colaboraram para esse excelente simpósio. E senhores acadêmicos dessa bancada, na pessoa do acadêmico Valtezinho. Honorário Alexandre Kalash, eu sou cirurgião. Evidentemente, tive minha época sempre dedicada à cirurgia endócrina. Eu não vi nesse programa nenhuma referência à cirurgia bariátrica no tocante ao tratamento da obesidade. Eu queria perguntar se realmente há experiência desse grupo todo que nos contribuiu, nos abrilhantou, inclusive o nosso eminente honorário acadêmico Kalash, figura internacional. Eu queria perguntar, então, em quais casos indica a cirurgia bariátrica, se ela ainda tem uma indicação preponderante e acima de qual índice de massa corporal poderia levar esses pacientes à cirurgia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Novelino, como sempre, tocando no ponto. Nosso querido mestre Kalash quer falar mais alguma coisa? Que nos Eu gostaria de fazer um comentário. A cirurgia, ela tem indicações, e eu não sou um clínico, minha especialidade é saúde pública voltada para o envelhecimento e longevidade, de forma que vários dos senhores terão um conhecimento muito mais profundo. Mas, um aviso, para as pessoas acima de 75 anos, no geral, há muito mais risco de realizar tal cirurgia do que ganhos. Esses riscos são consideráveis e a pessoa deve pensar muito profundamente. A pessoa, paciente, indivíduo, mas aqueles que o estão tratando, se realmente há uma indicação para uma cirurgia de alto risco e de consequências a curto, médio, longo prazo, às vezes nem longo, porque pode levar à morte prematura por causa daquela intervenção que passa a ser iatrogênica. Obrigado, professor Kalash. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Acadêmico José Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, estimado presidente Pietro Novelino, demais membros que compõem essa mesa, meus
queridos confrades presentes e aqueles através da internet. Eu gostaria de fazer 2 comentários e um aviso. O comentário é o seguinte: o nosso ex-acadêmico presidente, professor Aloysio de Sales Fonseca, foi membro da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Nunca conheci um outro brasileiro que ocupasse um cargo tão distinto desse, voltado para a alimentação e agricultura. Ele foi o meu paraninfo e eu me recordo que eu citei esse fato ligando o professor Aloysio de Sales Fonseca a essa questão de alimentação e cultura. O segundo comentário é que a revista Isto É, desta semana, tem uma reportagem enfatizando o flagelo da fome no Brasil, dizendo que o Brasil tinha estado fora do mapa da fome mundial e voltou a fazer parte com destaque, e se estima que cerca de 11.700.000 pessoas estejam em grave risco de passar fome nesse país. Aparentemente, é um paradoxo da epidemia, que assim se pode dizer, de obesidade. Basta nós andarmos pela rua, eu faço isso por curiosidade. De cada 10 pessoas que eu vejo, no mínimo 6 ou são obesas ou estão acima do peso. Isso está ficando uma coisa horrorosa. Existem fotografias mostrando que o Rio de Janeiro, nos tempos da década de 20 até 40, todas as fotografias mostravam as pessoas magérrimas, elegantes, não se via nenhum obeso na rua. Agora, ao contrário, eu tenho mais dificuldade em identificar uma pessoa que eu digo, esse aí está dentro dos parâmetros ideais para um corpo. O terceiro, a nota, eu gostaria de dizer que, com muito orgulho, o nosso acadêmico Silvano Raia foi convidado para paraninfo da turma de Medicina de 2022 da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele, no dia 11, agora próximo, às 10 horas da manhã, irá pronunciar uma conferência sobre o transplante de órgãos como inspiração na formação de um médico. Então, eu quero cumprimentar o professor Silvano Raia, que, do alto dos seus 92 anos, continuam brilhando e dando ênfase ao que o professor Alexandre Kalash, nosso honorário, falou, que cada vez mais nós estamos vivendo, mas temos que viver com brilhantismo e a saga do acadêmico Silvano Raia. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Zé Carlos do Vale, por suas considerações. Passo a palavra ao acadêmico Marcelo Barcinski. Caro presidente Francisco Sampaio, presidente Pietro Novellino, demais participantes, conferencistas dessa memorável tarde e noite, meu amigo Alexandre Kalash, parabéns pela sua palestra, parabéns aos organizadores desse simpósio. E a minha pergunta é a seguinte: eu acho que não há dúvida que há um jogo de marketing entre os alimentos industrializados ou semi-industrializados e a chamada fast food, a comida rápida, a comida mais barata, a comida que é naturalmente mais calórica, e as agências de proteção à saúde. Eu gostaria de saber qual é a sua experiência, a sua vivência junto a essas agências, e principalmente na Organização Mundial de Saúde, e o eventual combate à disseminação dessa alimentação não saudável. O que você tem
a comentar sobre isso. E eu te agradeço antecipadamente os seus comentários e agradeço antecipadamente também pelo brilhantismo da tua palestra. Muito obrigado, meu caro amigo Marcelo. Há várias considerações que eu poderia fazer em relação, porque, sob o ponto de vista histórico, essa verdadeira guerra das corporações, ela não é nova. Há um estudo mostrando, por exemplo, quando a United Fruits, que é um colosso na produção de frutos, sobretudo frutos tropicais e sobretudo na América Central, e quando a Costa Rica ainda era um país muito pobre e foi ocupada por essa corporação nos anos 20, e começou a haver um problema grave de subnutrição dos costarricenses. O que eles fizeram, então, foi fazer com que o país, a Costa Rica, começasse a importar alimentos, no caso, sobretudo de leite condensado, de produtos muito açucarados, em outras palavras. Eles tiravam os produtos naturais, os nutrientes adequados, e os substituíam, fazendo com que o país passasse a importar produtos de valor nutricional baixo, de poucos nutrientes, e essa manobra ela ainda é verificada. O que está acontecendo, no entanto, Marcelo, é que cada vez mais as organizações da sociedade civil estão alertas a essas manobras. E eu vou citar das Coca-Colas, das Pepsi-Colas, das grandes empresas alimentícias, e eles fazem um verdadeiro lobby. Eu passei 13 anos da minha vida em Genebra, na Organização Mundial da Saúde, e você observa ali nos corredores, muitas vezes disfarçados em associações de pacientes para doença tal, mas, na verdade, são porta-vozes da indústria alimentícia, da mesma forma como fazia o tabaco, a indústria do tabaco há 40, 50 anos atrás, até que houve um basta. Hoje, nós estamos verificando isso em relação à indústria alimentícia e de bebidas, porque há um aspecto também importante a ser levantado aqui, e foi, inclusive, interessante que a gente tenha ouvido observações sob o ponto de vista de saúde do fígado, porque há outro inimigo nocivo, que é o álcool, não só por seu valor calórico, mas também pelo impacto que tem do ponto de vista social, de aumentar a violência, inclusive a violência doméstica, de aumentar o nível de acidentes e de ter um valor calórico importante, podendo em muito contribuir para a obesidade, sobretudo quando não há a queima através do combate ao sedentarismo. Então, é complicado, Marcelo. Nós estamos aqui diante de adversários, se não inimigos, da saúde pública, com muito poder bélico, no sentido bélico de poder econômico. Muito obrigado, mestre Kalash. Acho que o acadêmico Barcinski está satisfeito. Agradeço muito aos coordenadores desse simpósio dos programas Jovem Líderes, acadêmica Patrícia Rocco, acadêmica Eliette Busquelá, Maurício Magalhães Costa, José Suassuna e acadêmico Marcelo Barcinski, que desde os primórdios do programa tem colaborado, ao Jovem Líder Braga Neto, André Castilho Melo e Maria Helena Riganto, por ter organizado esse excelente programa que nós conseguimos cumprir a risca e acho que foi muito bom. Estimado honorário Alexandre Kalash, muito obrigado pela sua disponibilidade aí desde Londres e com essa sua verve tão
boa que nos chamou a atenção de todos. Obrigado, Eliette, por estar ao meu lado aqui nessa sessão toda. Obrigado, presidente Novelino, que sentou aqui às 2 horas e ainda não arredou pé. Obrigado, acadêmico Brandão. Acadêmico Walterzinho, boa noite a todos e dou essa sessão por encerrada.